Antes de mais, um bom dia a todas as senhoras jornalistas e aos senhores jornalistas também. Vamos então fazer aqui um balanço do que foi um ano letivo que teve esta particularidade de a meio não, eu diria já, no último terço, ter tido um governo diferente do que teve nos primeiros 2 terços, e nestes primeiros 2 terços teve um governo que durante alguns meses, esteve em gestão e, portanto, também não podia tomar medidas nesses meses, embora o tempo todo que teve para trás poderia ter tomado outras medidas. Eu diria, se quiséssemos fazer uma sinopse daquilo que será uma avaliação mais aprofundada do ano letivo, eu diria que este ano letivo fica marcado com um sinal mais pela recuperação do tempo de serviço dos professores, ainda que com algumas insuficiências, mas é claramente um sinal mais, por um sinal menos, que é a não revisão do regime de mobilidade por doença dos docentes que têm doenças incapacitantes, e que era algo que a própria lei prevê que se altere este ano e que o Ministério, depois de iniciar uma negociação, voltou atrás e travou, por um sinal de falta de ambição que tem a ver com o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, que supostamente deveria, desse plano, resultar a superação de um dos problemas mais graves que existem hoje na educação, que é a falta de professores, e, portanto, este é um plano com falta de ambição, sobretudo de ambição para dar resposta a um problema estrutural, e veremos se até conjunturalmente ele consegue dar essa resposta, e um sinal de preocupação, e são estes os 4 sinais, um sinal de preocupação relativamente a alguns dos aspectos que constam do programa do atual governo. Não os que estão já em execução, mas, por exemplo, alterações ao regime de avaliação do desempenho de docentes ou ao regime de concursos que poderão não ser exatamente aquilo que se tem defendido, ou seja, acabar com as cotas, ou manter a graduação profissional. Aliás, o programa aponta em outros sentidos e, por exemplo, em relação aos concursos de professores, a graduação profissional é efetivamente sagrada para os docentes e é esse o critério único que os docentes aceitam para efeitos de colocações, mas também, por exemplo, no programa de governo, estou-me só a referir a isso, a eventual alteração no sentido da profissionalização da gestão das escolas, algo que nós não concordamos, e já falaremos disso, ou mesmo uma revisão da lei de base do sistema educativo, que poderá ir no sentido que anteriormente governos do PSD e do CDS já tentaram, que é colocar o privado e o público em pé de igualdade, como se tratasse de uma e a mesma coisa, e não se trata. Portanto, estes são os 4 sinais, e como eu disse, numa sinopse relativamente àquilo que iremos agora desenvolver um pouco, mas não muito, porque depois entregaremos também um texto com essa avaliação, são os 4 sinais, o positivo, o negativo, o de falta de ambição do Ministério e o de preocupação relativamente ao programa do Governo. Dizer o quê? Que nós passámos ao longo do ano letivo de um Governo de maioria absoluta, com quem tivemos muitas reuniões e, apesar da maioria absoluta, a luta dos professores foi fortíssima, ou seja, a maioria absoluta em 2023 não retirou capacidade de pressão e de luta aos professores, e por isso conseguimos, por exemplo, que o regime de concursos tivesse tido o desfecho que teve, não sendo o que nós defendíamos, também não é claramente o que o Ministro queria, neste caso ainda o João Costa, que ia no sentido de acabar com a graduação profissional como critério e criando ali a possibilidade das próprias escolas poderem, ou os diretores, escolher os professores. Isso não avançou, para um governo hoje de maioria relativa. E, portanto, a maioria relativa abre, é evidente, outras expectativas, nomeadamente na Assembleia da República, para se poder, por vezes, corrigir alguns diplomas do governo, se bem que também não estamos alheios ao facto da composição desta Assembleia ter um número muito significativo de deputados de um partido de extrema-direita que, para além de nos preocupar do ponto de vista democrático, também nos preocupa relativamente
àquela que é a sua posição em relação aos serviços públicos, à escola pública, e que, como sabemos, é claramente no sentido da sua liberalização. Indo aos aspectos concretos que marcam o ano de recuperação de tempo de serviço, finalmente, e aí tem que se dizer isso porque é verdade, este Ministério da Educação e este Governo, cumprindo uma promessa eleitoral, negociaram esta recuperação. E nós consideramos algo extremamente importante. Podemos dizer, então, se é importante, porque não assinamos acordo? Por uma razão simples e que na altura explicámos. Há insuficiências e omissões que o regime não podia deixar de ter. Tem mais de 25 mil professores que não recuperam parte ou a totalidade do tempo que perderam, e há professores de meio de carreira, pois são aspectos técnicos, não vale a pena estar aqui a falar neles porque seriam demasiado técnicos, mas professores que não vão recuperar tempo de serviço perdido. Agora, a FENPROF, ao não assinar o acordo, teve a possibilidade de pedir uma negociação suplementar. Nessa negociação conseguiu ir mais longe do que o acordo que outros assinaram, e podemos até hoje dizer que, se não tivessem assinado esses outros o acordo que assinaram, provavelmente hoje teríamos um decreto perfeito. Assim, ainda o tentaremos melhorar, e melhorar este decreto-lei significa, por exemplo, na Comissão Técnica de Acompanhamento, que vai funcionar logo que o decreto-lei saia, conseguirmos ainda corrigir alguns aspectos. Segunda questão, a segunda grande área que nós também temos que falar deste ano letivo foi, de facto, a colocação de professores e educadores no âmbito do novo regime. E aqui há que assinalar o seguinte: este foi o concurso que permitiu que mais professores se tivessem conseguido aproximar das áreas de residência. São cerca de 35 mil professores professores já dos quadros, conseguiram aproximar-se ou mudar de quadro ou de escola, conseguindo uns mais, outros menor, mas uma aproximação à sua área de residência. Mais de 6.600 docentes conseguiram vincular, e destes, mais de 1.500 conseguiram passar diretamente de contratados, alguns até sem ser contratados, alguns com 0 dias de serviço, entrar diretamente em efetivos nos quadros. Isto foi algo que nós sempre defendemos. Não fazia sentido nas escolas e nos agrupamentos sobrarem vagas por preencher e os contratados não poderem concorrer a elas. Este ano puderam, foram 1.557. Isto foi algo que a FENPROF sempre defendeu. Agora, nós não registramos erros significativos nos concursos, não quer dizer que não haja casos em que há um ou outro erro. Agora, a verdade é que não nos parece, pelo menos não nos têm surgido erros da parte do regime de colocação, mas há preocupações, claro, dos professores, nomeadamente em relação ao horário zero ou em relação a outras situações, mas também é preciso dizer que estamos em julho. Em julho, as escolas ainda não fizeram o desdobramento de turmas. Em julho, as escolas ainda não reduziram as turmas com alunos com necessidades específicas. Em julho, as escolas ainda não definiram todos os seus cursos profissionais. Em julho, há muita gente que só se vai aposentar em setembro, ou que vai entrar de baixa nessa altura. Em julho ainda não foi distribuído o crédito de horas das escolas. E, portanto, ainda que muitos colegas estejam hoje a ter que manifestar preferências por terem horário zero agora, eles serão, em setembro, quando as escolas se reorganizarem, recuperados pelas escolas onde foram colocados. E, portanto, não quer dizer que tenham de ser todos, que sejam exatamente todos, mas também quer dizer que os que não foram nunca irão, se estavam, por exemplo, em Lisboa e são do Porto, nunca irão, se ficarem com horário zero no Porto, parar novamente a Lisboa, porque a área máxima onde poderão ficar é aqui no quadro de zona pedagógica do Porto, ponto final, e como se sabe, é muito mais pequeno do que os antigos, porque passámos 10 para 63. Portanto, foi importante este regime de concursos. Ainda assim, é preciso notar que ficaram 5 mil vagas por preencher, o que nos permite concluir que a falta de professores vai ser uma realidade no próximo ano letivo, pelo menos igual ao que aconteceu este ano, e veremos se não vai agravar-se. Porque 5 mil vagas por preencher em quadros de escola e de agrupamento, o que significa que é muita coisa. São sobretudo nas áreas carenciadas de Lisboa, Baixo Alentejo, Algarve, onde isso aconteceu. Também é verdade que ficaram cerca de 22 mil professores que não são dos quadros por colocar.
E aqui pode aparecer uma contradição. Então, mas como é que há 22 mil por colocar se há 5 mil vagas por preencher? É fácil, provavelmente são professores para a contratação que são do Norte e estas 22 mil vagas são do Sul. O que é que falta para os professores poderem ir para lá? Faltam apoios. Porque se as pessoas não tiverem apoios à habitação, se as pessoas não tiverem apoios à deslocação, se as pessoas não tiverem apoios para estar a 300 ou 400 km de casa, estes professores não vão receber um salário que lhes permita manterem-se tão distantes. Que há tempos, olha, aqui no Porto até, uma colega que eu não conheço abordava-me e dizia: ei, colega e tal, eu estou no desemprego, embora fosse colocada. Então foi colocada aonde? Fui colocada em Cascais, mas eu não posso ir para lá porque o que me vão pagar não permite que eu vá para lá. E por isso há muita gente que está aqui e que vai tendo outras ocupações e por vezes até acaba por sair da profissão. E são muitos. Nós temos dito que nos últimos 15 anos, década e meia, cerca de 20 mil professores profissionalizados saíram da profissão. Ontem, no Conselho Nacional de Educação, os responsáveis do Ministério confirmaram que nos últimos anos, portanto um pouco menos que esta década e meia, tinham saído de facto mais de 14 mil professores profissionalizados. Portanto, é muita gente, é muita gente. E aqui está um aspecto em que o plano mais aulas, mais sucesso é pouco ambicioso. Se saíram mais de 14 mil professores da profissão, como é que o Ministério apenas prevê recuperar 500? Quer dizer, é de quem não está a pensar fazer aquilo que seria determinante para recuperar estes colegas, que era valorizar a profissão, criar apoios a estes mais jovens e, portanto, com salários inferiores, a serem colocados mais longe. Outra questão importante também deste ano letivo, que não se pode deixar de falar, é precisamente o plano Mais Aulas, Mais Sucesso. É supostamente um plano para ultrapassar o problema da falta de professores. Aliás, o Ministro da Educação, quando o apresentou, afirmou que o ano passado, durante o mês de setembro, 328 mil alunos não tinham tido professor durante todo o primeiro período. Aliás, durante todo o mês de setembro, 328 mil alunos não tinham tido um professor, pelo menos, ou mais, durante o mês de setembro, e que iria, com este plano, reduzir em 90% o número de alunos sem um professor em setembro. Não é possível porque, além da dimensão, enfim, do problema, e ainda, há pouco falava, dos 5 mil vagas por preencher, tudo isso, as medidas que ele apresenta são demasiado pouquinhas para que nós possamos dizer, bom, não resolve o problema de fundo, que é o problema da valorização e da atratividade da profissão, mas vai resolver já em setembro e, portanto, no imediato. Não consegue. Nós iremos ter, e dizer aqui, também em primeira mão, na quinta-feira, depois da manhã, dia 25, às 9h45, a primeira reunião, não sei se única, se primeira, depois depende do que lá acontecer, a reunião de negociação destas medidas e que mete precisamente 9h45, dia 25, quinta-feira, reunião para negociar as matérias que constam do plano mais aulas, mais sucesso. Falta aqui uma coisa que é um bocadinho importante, que é e mais professores, né? Porque mais aulas, se não houver mais professores, depois é os aposentados, é quem está para aposentar, é quem não tem nada a ver com a profissão, enfim. Um plano que ainda por cima é um documento que recebemos do Ministério, porque já recebemos o documento para esta negociação, levanta-nos mais dúvidas do que nos dá respostas e, portanto, nós inclusivamente, para dar eficácia à reunião de quinta-feira, iremos hoje mesmo, se calhar neste momento está a seguir, já um conjunto de dúvidas e de questões que queremos colocar ao Ministério para que a reunião tenha eficácia, ou seja, em vez de estarmos lá a colocar as perguntas e eles, vamos ver e depois respondem, para podermos já trazer as respostas nessa reunião, porque nós estamos praticamente no fim de julho e em agosto as escolas vão estar fechadas 2 semanas e, portanto, em setembro, no dia 2, os professores estão lá. E isto tem que ter respostas rápidas. Depois, sobre isso, se entenderem, no fim, colocar alguma questão, nós falaremos. Algo que e são estas as 4 áreas, sobretudo, que nós queríamos falar. Portanto, tem a ver com, como eu disse, a recuperação do tempo de serviço, tem a ver com as colocações de professores, tem a ver com a falta de professores,
associada a este plano. E tem uma quarta, sim, que foi muito recente, estas alterações à avaliação externa dos alunos. Eu diria que, e essa tem sido a nossa posição, não há ali alterações significativas. Em vez de provas de aferição, passam a chamar-se de monitorização, que são sinónimos praticamente, e em vez de serem antes do final de ciclo, passam a ser no final de ciclo. Em vez de ser no segundo, quinto e oitavo, passam a ser no quarto, sexto, e no nono já havia as provas finais de ciclo. E depois mantém-se os exames. Portanto, aqui não há uma grande alteração. A única alteração que nós podemos aqui registar é que, não sendo no final de ciclo, é uma aferição que permite perceber os problemas antes do ciclo terminar para eventualmente se poderem ainda se poder intervir no sentido da sua correção. Sendo no final de ciclo, obviamente todos percebemos, uma característica de exame, porque já é no final do ciclo. É claro que não são consideradas os resultados para efeito da avaliação dos alunos, o que estamos de acordo, mas não conseguiu esta equipa ministerial resistir àquilo que gosta muito, que é com esses resultados fazer rankings, dizem eles, para comparar. Enfim, então no primeiro ciclo, no quarto ano de escolaridade ou no sexto, as diferenças ainda vão ser maiores, porque há muitos alunos que estão aí e com grandes dificuldades de aprendizagem, por motivos vários, não é só deficiência, que muitas vezes já não conseguem chegar ao secundário portanto, não sei, provavelmente os estigmas ainda serão maiores do que aqueles que são criados pelos rankings atuais. Agora, há coisas que não percebemos, com certeza o Ministério irá explicar como é que se pode manter as mesmas perguntas de uns anos para os outros para ver se há evolução, porque, quer dizer, dentro daquilo que a nossa inteligência natural nos permite perceber, com certeza que se mantiver as mesmas perguntas todos os anos haverá a evolução, né? Porque já se sabe quais é que lá vem, mas com certeza haverá um método de fazer isto diferente, mas essas são questões técnicas que não nos interessa para aqui. Mas dizer que quando ouvimos falar em alterações à avaliação externa dos alunos, sinceramente pensávamos que, apesar de tudo, seria algo pior do que aquilo que foi anunciado. Agora veremos como é que se desenvolve, tendo em conta o que já se sabe. A pergunta sempre de euromilhões que fazem os senhores e as senhoras jornalistas numa altura de avaliação é: então, e se tivesse agora que avaliar, o que é que fazia? Dava positiva ou negativa? Para já dizíamos que ainda era insuficiente o tempo para se poder dar positiva ou negativa. São apenas 3 meses, não é? Abril, maio, junho, praticamente, julho, 3, 4, e portanto, neste período não se consegue dizer, reconhecidamente foi feito trabalho, veremos o impacto desse trabalho e adivinhamos um mês de setembro de grande complexidade. Um mês de setembro em que as escolas vão receber milhares de professores que estão lá pela primeira vez. É evidente que cada escola, há escolas que vão receber 90 professores, 80 professores que não estavam lá. Portanto, vai ser um mês em que as escolas vão receber muitos professores que vão ter que se adaptar, conhecer a escola, na distribuição de trabalho, no trabalho com os colegas, portanto, vão ter esta novidade. Vamos ter, no mês de setembro, todo o reposicionamento dos professores por força da aplicação do mecanismo de recuperação de tempo de serviço. E, portanto, este mecanismo, as escolas que o vão aplicar aos professores, nem sequer, em milhares de professores, são aquelas onde os professores estavam, mas pronto, veremos o que é que vai acontecer. O Ministério tem falado em digitalização, não sei se até setembro isso vai ser possível, mas também temos estado atentos e temos reparado que a digitalização do Ministério da Educação, através de plataformas, não tem sido propriamente uma coisa que funcione bem. As matrículas dos alunos todos vimos o que era, os próprios concursos de professores, as colocações foram adiadas porque houve ali um problema, mas pronto, se também pensarmos no que aconteceu à Microsoft, se calhar o que o Ministério que tem acontecido são pormenores, não é um grande problema, é sempre adiando os prazos todos até conseguir ter alguma coisa a funcionar bem. Portanto, como eu dizia, e depois em setembro também, para além da questão da colocação de novos professores, da reorganização do ano, da recuperação de tempo de serviço e do reposicionamento dos professores, também vamos ter a aplicação do plano Mais Aulas, Mais Sucesso. Nós ainda não percebemos, e aliás são perguntas que fazemos ao Ministério, por exemplo, como é que vão contratar um aposentado.
se é uma prestação de serviços, com certeza que não é um contrato a termo resolutivo para alguém que já está aposentado. O que é que vão pagar aos aposentados, tendo em conta o estatuto da aposentação, reduz, no caso da pensão de aposentação, reduz a pensão de aposentação no valor daquilo que é quanto a pessoa vai receber. Então, para isso, é trabalhar de borla. Bom, não sabemos, pode haver um regime, portanto, são as tais dúvidas, não é? Por exemplo, algo que era importante, que estava no plano mais, que era uma agilização no reconhecimento de habilitações a pessoas imigrantes. Agora não aparece nada. Caiu isso, porque na verdade há pessoas imigrantes que têm elevadas formações, alguns até são professores, mas a burocracia do reconhecimento é uma coisa medonha e era importante também aproveitar estes colegas. E portanto, isto são problemas que nós iremos ter no início do ano. Há as duas coisas, os dois aspectos que nós, e eu há pouco falei num deles, avaliamos mais negativamente deste bocadinho de governação que tivemos. Um deles já falei, a questão da mobilidade por doença, porque mantiveram um regime absolutamente desumano que existe, apesar de termos tido duas reuniões em que o Ministério chegou a apresentar um projeto, mas depois recuou e atirou para setembro a negociação, e o problema da reinscrição, embora este não seja do Ministério da Educação, é sobretudo do Ministério do Trabalho e do Governo em geral, da reinscrição de docentes na Caixa Geral de Apresentações. A lei é clara. Quem se iniciou funções na administração pública a partir de 1 de janeiro de 2006 não se pode inscrever. Quem já era inscrito, não fala-se com ou sem descontinuidades, pode continuar inscrito. O Governo aprovou uma lei, aparentemente, ou pelo menos designada de lei interpretativa, que interpreta hoje uma lei de há 19 anos e que diz assim: quem tem descontinuidades, mesmo que começasse antes de 1 de janeiro de 2006, se tiver descontinuidades não pode voltar a ser subscritor. Isto contraria as decisões dos tribunais e sobretudo dos tribunais do Norte. Todas as decisões de todos os tribunais de todo o país, e nós já temos mais de 1.400 ações, 558 no norte do país, aqui no norte, das 558, 332 já decididas, a esmagadora maioria, 98% de professores que têm hiatos no exercício da profissão, são todas favoráveis aos professores. A própria Caixa Geral de Apresentações já deixou de recorrer e assim que há uma decisão do tribunal, pede às pessoas os elementos necessários para se reinscreverem. O Governo aprovou uma lei interpretativa para travar, não para resolver o problema, mas para se imiscuir na área jurídica e travar a decisão dos tribunais. Nós recorremos ao Sr. Presidente da República, estivemos lá na semana passada e aquilo que lhe pedimos foi que peça a fiscalização da constitucionalidade ao Tribunal Constitucional, porque nos parece a nós que há ali, de facto, matéria de inconstitucionalidade. Setembro será um mês exigente, mas não será um mês em que nós iremos estar a ver o que é que acontece. Vai ser um mês em que nós iremos intervir, agir, estar presente nas negociações, termos propostas, estar de olho no programa do Governo, para ver se efetivamente querem rever a Lei de Base do Sistema Educativo, o que é que querem fazer do Estatuto da Carreira Docente, que é um estatuto importantíssimo para os professores e que tem que ser valorizado. Registámos há dias declarações do Ministro contra as cotas na avaliação e contra as vagas na progressão. Esperemos que isso aconteça, que acabe com as vagas e acabe com as cotas. Agora veremos se era só uma declaração simpática ou se vai ter consequências. Em relação ao regime de concurso, que tem sido criticado pelo próprio Ministério, e em relação à gestão das escolas, que nos preocupa quando o Sr. Ministro afirma que em janeiro quer criar um estatuto próprio e uma carreira própria para os diretores. Este é o abrir de portas para que rapidamente os diretores deixem de ser professores. Nós não vamos acompanhar isso e vamos até, em setembro, iniciar nas escolas uma campanha em defesa da gestão democrática das escolas. Porque achamos que o que falta à gestão das escolas não são diretores profissionais, é democracia, desde o momento da eleição até às práticas que em muitas escolas existem e que os professores bem têm falado disso. E, portanto, o que iremos então fazer? No dia 2 de setembro, dia em que abrirão, os professores regressam às escolas, faremos uma primeira apreciação das condições, provavelmente em conferência de imprensa,
nomeadamente as condições que as escolas têm de professores para dar as respostas que são necessárias, ou seja, como é que estamos de colocações neste dia, e depois ao longo do mês de setembro acompanharemos para chegarmos ao final do mês e oxalá cheguemos a poder dizer, este ano, dos 328.000 alunos que o ano passado não tinham os professores todos, reduzimos 90%. Oxalá possamos dizer isso, temos dúvidas. Depois, a manter-se o que o Ministério da Educação tem neste plano mais aulas, mais sucesso, e que aparentemente obriga os professores a aceitarem 10 horas extraordinárias, o que é ilegal. A lei não permite que os professores sejam obrigados, ou não obriga os professores a aceitarem mais de 5 horas, e se elas surgirem no decurso do ano, não é à cabeça, e agora o plano mais fala em 10. O Sr. Ministro foi dizendo, bom, mas são voluntárias, mas não é isso que lá está no documento que quinta-feira vamos denunciar. E se assim for, se os professores ainda forem mais pressionados no horário de trabalho e nas suas componentes, a FEMPROF, a partir do primeiro dia de aulas, que é ali 12 de setembro, depois 12, 13, 14, sobretudo apresentações, terá entregado no Ministério da Educação 3 pré-avisos de greve, aliás, os que já existem hoje. Greve ao sobretrabalho, ou seja, trabalho que é atribuído aos professores indevidamente e sem qualquer registro no seu horário. Greve às horas extraordinárias, para as pessoas que lhes forem atribuídas horas extraordinárias em número que eles não conseguem dar resposta e poderem não ter de as cumprir, e greve à componente não letiva de estabelecimento. Esses 3 pré-avisos de greve, este ano estiveram, já o ano passado, durante todo o ano letivo, temos sempre pedido ao Ministério uma negociação desta matéria para que possamos finalmente acabar com esta greve, regularizando os horários de trabalho, ou seja, limpando as ilegalidades e limpando os abusos, até hoje sem resposta. A partir do dia 23 de setembro e até 3 de outubro vamos fazer plenários distritais. Iremos utilizar o formato com que fizemos as greves distritais em 23, ou seja, iremos fazer 2 plenários por dia, ao abrigo da lei sindical, portanto serão plenários por ordem alfabética dos distritos. Começamos no dia 23 de setembro em Aveiro e Beja, acabaremos no dia 3 de outubro em Vila Real e Viseu. Pelo meio, são 2 por dia, ordem alfabética, os professores serão convocados com 3 temas centrais. A carreira docente, porque está para ser revista, e não é apenas a questão, também é, do mecanismo de recuperação, para as pessoas perceberem se está a ser bem aplicado, mas outros aspectos de carreira que o Ministério quer alterar, as condições de trabalho, e aqui com um enfoque muito grande nos aspectos que têm a ver com os horários de trabalho, eventualmente com a distribuição destas horas extraordinárias do Plano Mais, e a gestão das escolas. Como eu disse, vamos avançar com uma campanha e vamos fazer um mega referendo junto dos professores, para que os professores se pronunciem. São a favor da gestão democrática ou do modelo em que não há uma eleição direta do órgão de gestão? São a favor de um órgão unipessoal de gestão ou a favor de um órgão colegial? São a favor da elegibilidade geral ou são a favor da designação? São a favor de docentes na gestão ou são a favor de carreiras profissionais com estatuto e carreiras próprias? Tudo isto vamos perguntar e depois envolver milhares de professores, e esses resultados ditarão também aquilo que nós iremos defender junto do Ministério da Educação. Chegamos a 3 de outubro, estamos a 2 dias de quê? Do Dia Internacional do Professor. E o Dia Internacional do Professor será assinalado pela FEMPROF. Para já não decidimos exatamente com o quê, vai depender do que acontecer em setembro e nestes plenários, mas a nossa intenção é de termos uma grande ação de rua assinalando um dia que é um dia importantíssimo, que é o Dia Internacional do Professor, que por acaso coincide com um dia também importante para o país, que é o dia de implantação da República, e sabendo nós a importância que a educação e os professores tiveram nesse período após a queda da monarquia e até ao início do chamado Estado Novo, quem quer pintar com uma cor mais colorida, menos negra, portanto, o papel importante dos professores neste período da Primeira República, evidentemente que esta coincidência é feliz.
Depois, a partir de outubro, 5 de outubro, e a partir ali do dia, penso que é 13, por aí assim, temos o Orçamento do Estado. E aí é que nós vamos ver como é que as coisas vão funcionar, ou seja, se vai haver ou não vai haver verba em 2025 para a recuperação, se vai haver ou não vai haver verba para reforçar os recursos nas escolas, se vai ou não vai haver verba, isto é difícil pronunciar-se, para aquilo que as escolas necessitam, e para termos a verba necessária para isso é preciso que o Estado português e os partidos na Assembleia da República metam na cabeça uma coisa, é que as recomendações internacionais existem porque decorrem de estudos. E o que é que elas dizem em relação aos orçamentos da educação nos países? Que eles devem representar 6% do PIB. Nós estamos a pouco mais de metade. E, portanto, se nós estamos a pouco mais de metade daquilo que é necessário, é claro que depois não se consegue ter dinheiro para as coisas todas. Pode-se disfarçar às vezes com o PRR, que dá para arranjar umas escolas, que dá para isto, dá para aquilo, mas ter um sistema consolidado exige um financiamento adequado. E, portanto, os 6% do PIB serão o que iremos nós defender. E isto é o que nós iremos fazer, é o balanço que fizemos deste ano, um ano, como disse, atípico pela forma como tivemos esta alteração a meio do ano, e um ano, como disse, tem sinais mais, tem sinais menos e tem, sobretudo, uma grande expectativa em relação ao que aí vem e o que aí virá em setembro, mas que, do ponto de vista do diálogo, eu diria assim, depois das soluções, mas do diálogo também temos que reconhecer que ele tem existido, que reunimos já várias vezes com esta equipa ministerial e que esta semana até teremos 2 reuniões. Uma amanhã sobre as questões do ensino superior, portanto é o Estatuto de Carreira do Investigador Científico que vai estar em negociação, numa reunião às 11 da manhã, e depois no dia 25, às 9h45, esta reunião negocial sobre o plano Mais Aulas, Mais Sucesso, ao qual falta aquela coisa, que é o pormenor, que é mais professores. Recuperem-nos, valorizem a profissão, porque, por exemplo, dizer que vão criar bolsas, também está lá no plano, 2.000 bolsas para jovens irem tirar os cursos de professores, e que depois, ficámos a saber no projeto, eles terão que, durante 3 anos, garantir a permanência no sistema. Isto é tudo muito importante, mas se os jovens forem tirar o curso, mesmo com bolsa, e depois olharem para a carreira e virem, bom, mas isto não é vida para mim, nem futuro para mim, bem podemos ter as bolsas, porque os jovens não serão atraídos. Portanto, é isto, nós temos que resolver este problema. E este é o problema mais grave neste momento da nossa profissão, é de facto a fuga à profissão e é de facto a falta de professores. E nós, sem professores, as escolas não podem funcionar, não funcionam, por muito que se possam contratar outras pessoas que vão dar aulas, que fazem o seu melhor, que têm um esforço grande muitas vezes para o fazer, que não têm, no entanto, aquilo que é essencial no professor, que é a formação pedagógica. E portanto, também a esse nível, o Ministério deve criar condições para os mais de 3.000 professores com habilitação própria, portanto, sem formação pedagógica, que trabalharam este ano nas escolas, até disfarçando a falta de professores, possam, se quiserem, ficar na profissão, possam profissionalizar-se, porque é importante que o façam. E é isto que nós temos a dizer. Comissão de acompanhamento. Nós, Vamos estar na comissão de acompanhamento. Da recuperação. Sim. Sim, e vamos ter também, não sabemos quando é que vai sair o decreto-lei da recuperação, sabemos, segundo nos disseram, que está a avançar rapidamente, provavelmente estará na Presidência da República. Assim que ele sair, vamos ter uma comissão de acompanhamento onde estaremos, ou seja, provavelmente em agosto, não sabemos, mas estaremos lá. É uma comissão técnica que vai tentar, para artigos que sejam equívocos ou aspectos que não sejam claros de interpretação, fazer umas respostas às perguntas frequentes, se chama-se normalmente factos, e um simulador para as pessoas poderem lá ir ver como é que vão avançar na progressão. E evidentemente que estaremos muito empenhados nesse trabalho, porque às vezes, quando isso não existe e quando não é claro, nós chegamos às escolas e cada uma está a fazer de sua maneira, tem a ver com a interpretação que fez da lei. Portanto, esse é um trabalho importante, nós estaremos lá. Aliás, estaremos em tudo o que for negociação, tudo o que for técnico, tudo o que for político, em termos negociais, nós estaremos, porque é para isso que as pessoas nos querem, não é só para marcar lutas, não é só para marcar manifestações ou greves, é para defendermos os seus interesses, e isso defende-se também no plano da negociação.
E quando nós acusamos os governos de não negociarem, mal seria se depois, havendo reuniões, nós não fôssemos. Não abandonamos, estamos lá e estaremos lá.